tema dos obstáculos ao aprendizado e ao desenvolvimento intelectual de cada um. Esses obstáculos, especialmente no caso brasileiro, quase nunca são de ordem intelectual, quer dizer, nunca há um problema de incapacidade real, de inépcia, né? Eu tenho a impressão que a inépcia foi toda monopolizada pela classe dos professores universitários, políticos e jornalistas. Não sobrou para mais ninguém. Então o restante da população pode se considerar imunizado contra, né, a inépcia profunda e irremediável. Então nunca se preocupem com isto. Isto não é o problema. Mas na sociedade brasileira, na cultura brasileira, há uma série de hábitos externos e internos, quer dizer, hábitos verbais, hábitos de pensamento e até hábitos de conduta que podem se tornar um obstáculo temível e quase invencível. Não é certo? Uma boa parte do trabalho que vocês terão ao longo dos próximos anos, na medida em que forem se esforçando para se tornar mais capacitados, mais atentos, mais eficientes na vida intelectual, uma boa parte do trabalho será você examinar a sua própria conduta, a sua própria alma, o seu quase o seu próprio subconsciente, para ver em que medida estes hábitos negativos estão aí grudados, imbricados no seu tecido interior como uma espécie de gosma que gruda em tudo quanto é lado e imobiliza, né, a mente para as operações superiores do espírito. Tá certo? Ao mesmo tempo, a observação desse fenômeno é já um estudo sociológico, de modo que vocês estarão ao mesmo tempo. O benefício desse exame é duplo. Por um lado, você vai estar se conhecendo a si mesmo e se livrando de obstáculos interiores. Por outro lado, você vai estar conhecendo muito bem a sociedade na qual você está. Quer dizer, eu não conheço nada mais útil para o estudo sociológico do que você observar esses hábitos, tendências, associações de ideias e preconceitos que estão, vamos dizer, grudados ali no fundo da sua alma, e você vê como a conduta das outras pessoas revela que elas têm o mesmo problema. E depois de você observar isso uma vez, duas vezes, 3 vezes, 100 vezes, e reparar que sinais do mesmo fenômeno aparecem documentados na literatura e documentados no próprio jornalismo, nas comunicações de massa, etc., você vai conhecer a sociedade em que você está na medida em que você toma você mesmo como amostra ou como cobaia do seu experimento, né? Quer dizer, na hora em que a autoobservação, o autoconhecimento coincide com dados objetivos captados na sociedade em torno, aí você pode ter a certeza de que alguma coisa você está conhecendo efetivamente, que você está pisando num terreno firme. Então trata-se ao mesmo tempo de um estudo sociológico e de uma atividade pedagógica, uma atividade de aprendizado e de quase se diria hoje de autoajuda, mas não é bem autoajuda, é uma espécie de autotreinamento, de autoeducação, tá certo? É claro que eu não vou poder fazer numa aula um resumo desses vários hábitos, né? Eu posso assinalar um ou dois como exemplo, tá certo? Mas vocês, por si mesmos, vocês observarão muitos outros e aos poucos vocês tomarão consciência de quanto isto pode ser impeditivo ao desenvolvimento da inteligência. Então, mas para chegar neste assunto, quer dizer, nesta análise desse composto brasileiro que pesa sobre as inteligências e as torna, por assim dizer, pesadas e grudentas, né? Eu vou me reportar a um polo de comparação situado 10 séculos atrás, né? Todo mundo sabe que
entre os séculos XII e XIII, a Europa passou por um florescimento intelectual fora do comum. Essa foi a época de Hugo de São Vítor, Santo Tomás de Aquino, John Duns Scott. É um florescimento filosófico fora do comum, além de ser a época em que se construíram as grandes catedrais, que são, sem dúvida, a mais elevada obra de arte que o ser humano já conseguiu criar, tá certo? Sintetizando de uma certa maneira todas as artes numa obra única, né? Então, nem antes nem depois se encontra absolutamente nada de parecido. Quer dizer, a construção das catedrais implica inclusive alguns mistérios históricos jamais resolvidos com relação à técnica da construção. Sob certos aspectos, a gente repara que sem equipamentos modernos, sem guindastes, né, sem equipamentos mecânicos de alta qualidade, como vieram a ser desenvolvidos só a partir do século XX, muito do que eles fizeram na época parece impossível e, no entanto, foi feito. Tá certo? Então, essas catedrais, elas mesmas são um monumento à capacidade humana, além de ser um monumento voltado a Deus e à eternidade, são um monumento a seus próprios construtores. É uma prova de uma capacidade supranormal. Né? Ao mesmo tempo, existem vários depoimentos de que este florescimento, que aconteceu entre os séculos XII e XIII, é devido à longa preparação educacional das classes letradas da Europa a partir do século IX. Mas se nós procuramos, vamos dizer, documentos que atestem a grande, alta cultura dos séculos IX, X e XI, nós praticamente não encontramos nada. Então, esse período foi geralmente considerado pelos historiadores, pela maioria dos historiadores, um período estéril, um período que não tem nada de muito notável e que se caracteriza justamente pelo contraste com a criatividade e a grandeza do período seguinte. Porém, como é possível que essa grandeza, esse florescimento de alta cultura, fosse preparado justamente num período, né, de pobreza, num período desértico da cultura em que nada se produziu? Então, durante muito tempo, essa chamada renascença do século XII foi vista pelos historiadores como um fenômeno mais ou menos espontâneo e inexplicável. Quer dizer, de repente, aqueles camaradas que eram uns bárbaros, né, selvagens, que não sabiam nada, que nada criavam, de repente deu uma explosão de gênio e eles criaram as catedrais, criaram a filosofia de Santo Tomás de Aquino, etc, etc. Só muito recentemente, vamos dizer, de uns 20 anos para cá, é que os historiadores começaram a investigar seriamente o que se passou nos séculos IX, X e XI. Tá certo? E o que eles descobriram é uma coisa absolutamente formidável. E hoje existem muitas obras sobre isto. Mas o que interessa para nós não é a pesquisa histórica. Eu estou dando isso só como exemplo para o que eu vou dizer depois. Quer dizer, o nosso foco aqui não é a história dos séculos IX, X e XI, é a história de vocês mesmo. Né? Eu estou falando desse período só como polo de comparação. Então, alguns historiadores, nas últimas décadas, eles perceberam que havia aí um problema. Falaram, olha, nada pode surgir do nada. Né? E se os próprios personagens envolvidos no grande renascimento, entre aspas, cultural e artístico dos séculos XII e XIII, atribuem os seus méritos ao ensino que receberam de seus antecessores, e se esses antecessores, por sua vez, não produziram nada que atestasse nenhuma grandeza especial, então aí temos um enigma, alguma coisa deve ter acontecido. Então, os historiadores começaram a vasculhar para ver o que era esse ensino dos séculos IX, X e XI. Tá certo?
E o que eles descobriram é um negócio absolutamente fantástico. Eles notaram que este período, que vai do século IX até o século XII, ele é marcado por uma série de transições, entre as quais a da passagem do predomínio da cultura oral para a cultura escrita. Em segundo lugar, bom, deixa eu explicar uma outra coisa antes, espera aí. O que eles descobriram foi que, nesta época, o ensino não tinha nenhum interesse em produzir obras, mas em produzir pessoas. Quer dizer, o objetivo do ensino, você vê a profunda consciência pedagógica que esses camaradas tinham. O objetivo do ensino era produzir um determinado tipo de pessoa que fosse marcado por certas virtudes no sentido, não no sentido atual da palavra virtude, que virtude atualmente significa ser bonzinho, mas virtude no sentido antigo significa ter efetivamente um poder a mais. Né? A palavra virtude vem da mesma raiz da palavra vir, varão. Né? Então, essa educação era centrada, vamos dizer, no indivíduo, na formação da sua personalidade como um todo. E é por isso mesmo que dos poucos documentos que sobraram sobre educação nesta época, a maior parte diz respeito, expressa a admiração que essas pessoas tinham umas pelas outras. Né? Por exemplo, que os alunos tinham por um professor, tá certo? No qual enxergavam quase uma prova viva da presença de Deus, e também um infinito respeito e veneração que o professor tinha por seus alunos. Você não encontra algo parecido em nenhuma outra época da história. E quando você lê essas coisas, você fica realmente impressionado como que eles conseguiram criar pela educação essas pessoas tão notáveis. Tá certo? Muito bem. Eles, em primeiro lugar, eles acreditavam que a virtude é ensinável. Tá certo? E que ela depende, esse ensino, depende da presença de um modelo vivo que atua sobre alvos vivos também. Então, é claro que a essência da educação se dá no encontro pessoal entre professor e aluno, tá certo? E não na transmissão de textos. Então, claro que podia haver algum exame de... Veja que coisa incrível, porque vulgarmente se imagina que todo o ensino medieval era apenas uma atividade voltada para textos, né? Decorar textos e produzir novos textos. De repente nós descobrimos que é exatamente o contrário, que mais tarde de fato se tornou assim. Depois do século XIII, né? Vamos dizer, a escolástica depois do século XIII só lida com textos, né? A partir do século XIV até, digamos, até o século XVIII, onde você ainda vê, não, professores escolásticos trabalhando na base do culto de certos textos. Não? Porém, no início foi exatamente o contrário. O texto nem é um instrumento predominante, nem é um objetivo do ensino, mas, ao contrário, o ensino está voltado para a pessoa. Esse ensino voltado para a pessoa visava a criar tipos humanos admiráveis que pudessem, por sua vez, servir de modelos para o restante da sociedade. Então isso quer dizer que quando nós vemos esses grandes personagens que surgem depois, como Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, Hugo de São Vítor, São Boaventura, eles não surgiram do nada, eles receberam esta educação. Não é isso? Muito bem. Essa educação começava por constatar que o alvo inicial da educação não era a inteligência do aluno e nem mesmo a sua alma, mas o seu corpo.
porque eles entendiam o corpo humano como um sinal vivo da presença de Deus. Todos os corpos humanos. E diziam até mesmo que os anjos invejavam ao ser humano a posse de um corpo, porque eles não têm. Os anjos vivem num estado de beatitude, de felicidade, mas eles não têm corpo. E, portanto, eles não correm os riscos inerentes à vida corporal. Você não pode assassinar um anjo, você não pode bater no anjo, você não pode prender um anjo, né? Mas o ser humano pode sofrer tudo isso. Então o ser humano pode ter uma virtude que nem os anjos podem ter, que é a virtude do heroísmo, a virtude da coragem. Olha que coisa importantíssima. Né? Só os seres humanos podem ter coragem, os anjos não podem. Né? E que os anjos, de certo modo, né, guardadas as devidas proporções, invejam esta capacidade do ser humano. Não é inveja no sentido maligno, eles não querem ferrar com a gente por causa disso. Não, mas eles gostariam de ter isso. Né? Então, eles vivem, por assim dizer, num estado de felicidade trivial, onde nada de mal pode lhes acontecer. E o ser humano não. Quer dizer, o ser humano incorpora, tá certo? Esta virtude que é eminentemente divina da coragem, virtude exemplificada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo na crucificação. Tá certo? Não só a coragem, mas a paciência, a resignação, etc, etc. Né? Então, o corpo humano, nessa perspectiva, ele se torna precioso, porque ele é um testemunho. Então, a educação tem de começar pela tomada de posse desse corpo. De modo que tudo nele, os seus gestos, a maneira de falar, as posturas, etc, etc, reflita a presença do Espírito. Isso quer dizer que o corpo não é jamais deixado por conta do mero automatismo vulgar. Quer dizer, os impulsos do próprio corpo, tá certo? Eles têm que ser submetidos e transfigurados pela intencionalidade. Quer dizer, cada gesto tem que expressar uma intenção. Esta intenção tem que ser consciente e tem que expressar um valor. Estão compreendendo? Ora, nós sabemos que na cultura brasileira a coisa que é mais menosprezada é justamente esta cultura do corpo. No Brasil você só encontra dois tipos de atitudes. Tá certo? Popularmente você encontra o desleixo total. Né? Isso quer dizer, onde os gestos são desordenados, eles expressam apenas, vamos dizer, o estado interno do corpo, quer dizer, o que o corpo está impelindo você a fazer, ou por outro lado você encontra uma certa rigidez, né, hierática, onde você entra em certos ambientes elegantes e você fica durinho para não cometer não pagar mico, como se diz. Né? Ora, essas duas coisas são igualmente expressões da falta de cultura. Porque o que realmente interessa, tá certo? Não é nem você deixar o corpo fazer o que ele quiser, e nem vestir-lhe uma camisa de força. O que interessa é transformá-lo num instrumento expressivo. Tão afinado, e ele usava a palavra afinado, como um instrumento de música. Ou seja, o seu corpo deve transmitir o que você quer transmitir. E o que você quer transmitir deve ser importante, valioso e digno. Então, veja você, nessa época, século IX, X, XI, até século XIV, mais ou menos, havia dois tipos de escolas, além das universidades, que a universidade aparece um pouco depois, né? Que eles chamavam de escolas monacais, que eram nos monastérios, e as escolas catedrais, que eram junto às catedrais. Né? Então, eram como se fossem escolas que hoje chamaríamos secundárias. Né? Não chegavam a ser universidade, mas quando nós vemos o que os camaradas estudavam lá, está infinitamente acima do que hoje se poderia encontrar numa universidade. Tá certo? Então, a coisa ia desde esse adestramento do corpo para afinar, essa afinação do corpo, até o perfeito domínio da língua latina
e a compreensão profunda do sentido espiritual das Escrituras. Quer dizer, pegava um sujeito analfabeto e levava até esse ponto. Mas começando sempre pelo adestramento do corpo. Tá certo? Então, quando nós comparamos isso, vamos dizer, com as normas de polidez que depois o mundo burguês veio a criar, tá certo? Nós aí percorremos toda a distância que existe entre a verdadeira natureza das coisas e um artificialismo absolutamente sufocante. Tá certo? Porque, embora este ensino do século IX implicasse uma infinidade de normas quanto à sua conduta, estas normas eram calculadas para atuar não como uma camisa de força, não como uma imposição externa, mas como uma afinação que ia tornar o seu corpo um instrumento perfeitamente expressivo. Não é isso? Uma vez eu li, eu não lembro onde eu li isso aqui, que diz que se nós víssemos o corpo de Deus, cada pedaço do seu corpo, mesmo os dedos dos pés, seriam tão expressivos quanto um rosto. Note bem, nós sabemos perfeitamente que nenhuma parte do corpo humano pode ser tão expressivo quanto o rosto. Você não pode saber qual é a emoção, a intenção de uma pessoa se você não olha o rosto, se não vê os olhos. Tá certo? Mas, como disse, em Deus tudo são olhos. Tudo é expressivo. Claro que nós não podemos chegar a isto, mas nós podemos elevar o corpo humano até um nível de expressividade, tá certo? Que o torne digno de você se lembrar que aquilo é a presença de Deus. Né? E este era o objetivo deste ensino. Então, este ensino produziu essas pessoas absolutamente notáveis durante 3 séculos. E tudo o que se vê nos séculos XII e XIII em matéria de literatura, de filosofia, de arte, não é senão uma documentação atrasada, tá certo? De toda uma cultura que já estava se desfazendo, que já estava em extinção. Então é como se esses grandes artistas e filósofos do século XII e XIII tivessem gravado em pedra e no papel os documentos das grandes virtudes humanas que já estavam desaparecendo. Ou seja, o apogeu da cultura medieval não é os séculos XII e XIII. Os séculos XII e XIII são a documentação de um apogeu que já passou. Está compreendendo? Ora, como eles estavam interessados em formar pessoas e não obras, é evidente que poucos documentos restam. Mas os poucos que sobraram são suficientes para nós entendermos o que se passou. Tá certo? E somente este conceito, vamos dizer, de adestrar o corpo do aluno para que ele se torne perfeitamente expressivo, e expressivo não de qualquer coisa, expressivo não de qualquer estado emocional que possa tomar conta dele, tá certo? Mas expressivo da sua mais elevada consciência. Só isto já nos mostra o que é a essência da verdadeira educação. A educação é isto. A educação é formar pessoas, tá certo? Não somente para adestrá-las nesta ou naquela habilidade em particular, mas para que se realize nelas aquilo que verdadeiramente define o ser humano. E o que define o ser humano é muito, na verdade, é uma coisa muito simples. O ser humano é o único bicho capaz de pensar na infinitude. É o único bicho capaz de ter preocupações de ordem metafísica. E é o único bicho cuja inteligência transcende infinitamente o seu campo de experiência sensível. Isto, vamos dizer, o que eu estou dizendo, por sua vez, é um dado de experiência. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo,
o ser humano pensa sobre coisas que vão muito além do seu círculo de experiência e com muita frequência ele acerta. E esta é uma capacidade que nenhum bicho tem. Então, justamente este é o seu diferencial. Tá certo? Quando Aristóteles diz que o ser humano é o zoon logísticon, quer dizer, é o animal que pensa e fala, não se esqueçam que essa palavra, o logos, não significa apenas o raciocínio humano, mas significa a própria ordem divina que estrutura o cosmos. Por mais que você recue na história da humanidade, você vê que alguma intuição de uma ordem transcendente as pessoas tinham. E se não tivessem isto, não poderiam sequer perceber a unidade do próprio mundo da experiência. Note bem que também nenhum animal tem isto. Eu mencionei, aulas atrás, o conceito do biólogo von Uexküll, que criou o conceito do Umwelt, o mundo circundante. Ele diz que cada animal só percebe um pedaço do mundo externo, um aspecto do mundo externo. E o que está para além daquilo não existe para ele de maneira alguma. Então, por exemplo, você não verá um urso polar se preocupando em como vivem as girafas na África, nem vice-versa. Quer dizer, para o urso polar não há girafas e não existirão jamais. E para a girafa também não há ursos polares. E se você colocar um perto do outro num zoológico, eles se interpretarão mutuamente como elementos daquele seu velho Umwelt, que é o único que eles conhecem. Por isso mesmo também há uma observação muito interessante do Ortega y Gasset, que diz que existem animais, na maior parte dos animais, estão adaptados para um tipo de ambiente, e se você os tira desse ambiente, eles sofrem ou morrem. Mas o ser humano, ele pode viver em todos os climas e em todos os ambientes. Por quê? Porque ele não está bem adaptado em nenhum. Então, aqui nos Estados Unidos a gente vê isso. Você tem aqui as 4 estações do ano, perfeitamente caracterizadas. Em cada uma você tem uma espécie de incomodidade. Então, isso quer dizer que o ser humano não está vinculado a nenhuma circunstância em particular. Não é inconcebível que ele possa viver na Lua ou em outros planetas. Aliás, tem gente planejando isto. Então, isso quer dizer que desde que o mundo é mundo, você observa sinais de que o ser humano capta algo que vai além da sua experiência sensível. Capta algo de uma ordem subjacente ou transcendente. E é o fato de ele captar esta ordem que lhe permite encarar dentro dela o universo da experiência como unidade. Fora disso ele não poderia. Então isso quer dizer que quando você perde também o sentido da ordem transcendente, você perde a visão da unidade do próprio real. E você cai numa espécie de Umwelt. Então, digamos, o que são esses cientistas materialistas que hoje dão tanto palpite, Richard Dawkins e outros? Eles são uma espécie animal que se recolheu a um Umwelt específico. Encarado de um ponto de vista evolucionário, isso seria uma involução terrível. Porque depois que o homem, já o ser humano, provou a sua capacidade de transcender todos os aspectos específicos da experiência e elevar-se até o pensamento de uma ordem que transcende a experiência, vem alguém e nos fecha dentro, não só do campo da experiência, mas de um campo específico da experiência, que é o que eles chamam de experiência sensível, da qual eu já comentei numa outra aula e talvez volte a comentar depois. Então, vocês entendem que a simples existência dessa classe de pessoas representa uma grave crise da consciência humana. Representa um aspecto regressivo, uma espécie de nostalgia de um passado animal que jamais existiu. Porque não se concebe como um animal preso ao seu Umwelt, à sua circunstância imediata, poderia evoluir, entre aspas,
e tornar-se capaz de conceber algo como ordem cósmica ou ordem divina. Então, é claro que esta capacidade, se ela foi infundida no ser humano, ela foi toda de uma vez. Não se vê como poderia chegar a uma evolução. Mais ainda, se nós observamos o que os primeiros filósofos, ou sábios egípcios concebiam desta ordem divina, nós vemos que nós não evoluímos muito em relação a eles. No máximo, nós temos mais documentos que foram legados por pessoas que tiveram a mesma visão, e nós podemos comparar, então, onde a nossa visão seria mais diferenciada, mas substantivamente não é diferente da deles. Então, isso quer dizer que o homem é, por assim dizer, o animal espiritual, o animal metafísico, e é exatamente isto que o seu corpo deve transmitir. Se você tem lá suas preocupações de ordem espiritual e metafísica, mas o seu corpo tem as dele próprio, e você permite que estas tomem a dianteira, você virou como um animal de duas cabeças. Você virou uma espécie de mistura, de Leibniz com um chimpanzé. E é exatamente este risco, hoje tão frequente, que a educação desse período histórico que eu estou mencionando visava a eliminar. Ela visava unificar o ser humano, de modo que o seu corpo se transformasse, vamos dizer, num veículo dócil e expressivo para que as partes mais elevadas e mais sublimes da sua consciência pudessem se expressar através dele, de modo a tornar isso visível, por assim dizer. Vocês viram a que distância nós estamos das normas de polidez adotadas depois no mundo burguês? Tá certo? Onde tudo o que se visa é fazer com que você não incomode os circunstantes. Ou seja, se você vê, por exemplo, uma cerimônia oficial ou uma recepção elegante, as pessoas têm que se comportar de uma certa maneira, onde elas, por assim dizer, não ocupem espaço, onde elas não incomodem. E esta é toda a preocupação. Quer dizer que todos vão ter que se comportar. Eita. Então, parece que o áudio foi cortado em algum momento aí, eu não
não sei exatamente onde, então eu vou. Então eu estava dizendo o seguinte, que quando surgem depois as normas de polidez do mundo burguês, elas visam apenas a fazer que cada indivíduo não incomode os outros, ou seja, que ele não pareça muito diferente dos outros, tá certo? Então, por exemplo, você imagina uma recepção oficial, por exemplo, numa corte da Idade Média, ou mesmo da Renascença, do mundo clássico europeu, e uma recepção burguesa hoje. Na recepção burguesa estão todos vestidos da maneira exatamente igual, todos vestidos de garçom. Não é isso? Não ao passo que nessas outras épocas, cada um comparecia, vamos dizer, com as cores da sua família, com as armas da sua família, e estavam perfeitamente individualizados. Ou seja, você ainda observa isso hoje em certas tribos ditas selvagens. Por exemplo, se você vê fotografia, procure a tribo Masai na África, são os negões compridos, né, que são caçadores de leões, ou eram, hoje em dia acho que não caça leão mais, acabaram com a festa. Então, e você olha o escudo de cada um, no escudo está escrita a história da família inteira, você não tem um escudo igual. Quer dizer, isto é muito mais natural no ser humano do que vestir todos a mesma embalagem. Tá certo? Quer dizer que a educação, a polidez no mundo burguês é a inexpressividade obrigatória. Você não pode chamar a atenção, tá certo? E, como todos têm que ser iguaizinhos, é claro que isso aí é baseado num princípio de autovacina contra a inveja, o que significa que a inveja está presente. Todos têm que vir iguais, ninguém pode estar mais bonito que o outro, porque se ficar um pouco mais bonito, todos teremos inveja. Por quê? Porque somos todos invejosos. Essa é uma confissão de que se você vê alguém, né, mais bonito, em vez de você admirar, você vai ficar com inveja. Quer dizer, já é uma confissão de que ninguém presta. Tá certo? Do mesmo modo, as normas de polidez, se você pega um livro de etiqueta, tá certo, publicado entre o século XIX e o século XX, você vai ver que tudo aquilo é uma camisa de força, vestida assim para você não chamar a atenção de maneira alguma. Nesse período, ao contrário, a ideia era tornar o ser humano perfeitamente expressivo. Se vai ser expressivo, é claro que vai chamar a atenção, e o objetivo era chamar a atenção. Mas chamar a atenção como? Para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ego? Não, porque a educação era toda voltada para fazer com que o seu ego baixasse a bola e se tornasse, vamos dizer, um espelho, um sinal da presença divina. Então, havia uma série de modelos corporais para as pessoas imitarem. Tá certo? E esses modelos eram de duas ordens. Você tinha os modelos profanos e os modelos sacros. Os modelos profanos eram os oradores romanos, oradores greco-romanos. Você vê que coisa absurda que é você dizer que inspirar-se nos modelos clássicos greco-romanos apareceu mais tarde na Renascença. Não, no século IX isso era um elemento essencial da educação. Tá certo? Então, você ler, por exemplo, Cícero e aprender a expressividade e a propriedade vocabular de um Cícero, né? Que não tem uma palavra fora do lugar, não tem uma palavra que soe falso, que soe errado, né? Não tem uma palavra que soe excessiva, que uma ênfase que apareça excessiva. Tá certo? E por outro lado você tinha os modelos sacros, que são os daqueles que foram sacrificados pela verdade. Por exemplo, Sócrates e o próprio Jesus Cristo. Então isso quer dizer que o corpo, né, é visto como uma entidade que reflete as mais altas virtudes humanas e que as reflete ainda mais se ele for
torturado, mutilado ou morto. Quer dizer, o corpo, todos nós vamos morrer, evidentemente, né? Só que a morte, para a maior parte das pessoas, é apenas um fato biológico. Mas a morte de algumas pessoas não é. A morte de Sócrates e a morte de Cristo são mortes exemplares. Onde esta morte afirma o primado da verdade espiritual sobre a mera existência corporal. E por isso mesmo, o corpo humano está ali não para ser, como é que se diz, ocultado embaixo de uma camisa de força, mas para ser mostrado como modelo. Então você tem toda uma etapa educacional, que é a aquisição do autocontrole necessário para que você possa escolher o que o seu corpo vai expressar. Assim como, você veja, quando o sujeito aprende a tocar piano, o que ele está fazendo? Ele está proibindo os seus dedos de executar os movimentos que eles querem executar. E os está obrigando a executar um movimento que a sua mente lhes impôs. Quer dizer que no início isso é bastante forçado. Porém, aos poucos, aquilo vai criando um tipo de espontaneidade superior, onde você já não sente nenhum esforço. Mesmo o sujeito que está tocando, o pianista, ele sente o esforço, evidentemente, mas quem vê não sente esforço. Quer dizer, se tornou uma espontaneidade expressiva de segundo grau. Então, por isso é que eles tinham a ideia do corpo como um instrumento, como se fosse um instrumento musical, que tinha que ser afinado. Tinha que ser afinado para que cada uma das suas expressões e dos seus gestos expressasse a totalidade da intenção superior que os inspirava. Está entendendo? Sem isto, meus filhos, vocês nunca vão aprender nada. Porque a inteligência humana, ela é tão imensamente dependente do corpo, ao ponto de que o filósofo Alain costumava exemplificar isso, dizendo aos alunos: abra a boca como quem vai falar A e tente ao mesmo tempo pensar o som de U. Depois de algum tempo, com muito esforço, você consegue. Isso quer dizer que conforme a posição do seu corpo, conforme o tom da sua voz, conforme o seu olhar, etc., etc., você está impedido de entender certas coisas. Agora, na cultura brasileira, nós temos a coexistência de dois elementos que são igualmente antagônicos à inteligência. Nós temos, vamos dizer, a expressividade animal absolutamente descontrolada, tá certo? E, por outro lado, nós temos em certos ambientes a camisa de força da polidez burguesa, que é imposta aos seus gestos, às suas palavras, etc., etc., etc. E nós temos que transcender essas duas coisas. Você tem que escolher os valores nos quais você vai acreditar, escolher os objetivos da sua vida, escolher o que você cultua, e você tem que gradativamente transformar o seu corpo num instrumento capaz de tocar essa música. Isso implica, é claro, um grande autodomínio, uma grande capacidade de concentração. Se nós tivéssemos um ensino totalmente presencial, onde os alunos tivessem que ao meu alcance, seria outra coisa, mas nós não temos. Então nós vamos ter que usar alguns artifícios para isso. Uma disciplina que eu recomendo por desenvolver altamente a concentração é o Tai Chi. Você praticar o Tai Chi durante anos, tá certo? Você se torna capaz de determinar a sua conduta exterior, mesmo quando você esteja sentindo muita dor.
Veja, a dor normalmente toma posse do corpo e você faz o que a dor quer e não o que você quer. E você, como diz, paga o mico, por causa disso. Hein? Então, eu aqui tenho várias testemunhas, minha mulher tem testemunha aqui. Né? Pergunte se nos momentos de dor eu perdi a compostura. Jamais. Porque devo isso a Tai Chi. Porque você pode estar sofrendo uma dor horrível, mas você não é obrigado a pensar nela. Você pode continuar pensando em coisas que são superiores à dor. Quer dizer, a dor não precisa tomar conta da sua mente. Certo? E se você concentra em outras coisas, você pode impor ao corpo uma certa compostura, mesmo nos piores momentos. De não deixar que o corpo expresse, vamos dizer, a sua própria dinâmica. Tá certo? Mas que ele sempre... Né, que é a mesma coisa que você deixar um instrumento tocar a nota que ele quiser. É isso que você faz? Você compra um piano para você tocar qualquer nota? Não, é para você tocar as notas que combinem de acordo com a música. Né? Então, o nosso corpo também, tá certo? Você não pode deixar que ele escolha as notas, é você que tem que escolher. Você nunca pode esquecer que o nosso corpo é formado de elementos que vêm do mundo exterior. É formado daquilo que você comeu. Né? E é formado de acordo, vamos dizer, com uma fórmula hereditária que de fato você desconhece. Você não conhece todos os seus antepassados. Né? Como dizia o Dr. Zondi, né? Cada um carrega em si milhares de antepassados, cada um exigindo que você o imite, que você repita o destino dele, por assim dizer. Né? E isso forma, vamos dizer, uma massa de tendências contraditórias que cabe a cada um de nós dominar e administrar para os nossos próprios fins, desde que nós saibamos escolher esses fins. Né? O que existe ao mesmo tempo de desordenado e de demasiado rígido na conduta brasileira reflete-se na linguagem das pessoas. Hoje, eu leio muita coisa que aparece no Orkut, em blogs, etc., para ver como as pessoas estão escrevendo. Né? E eu reparo o seguinte: por um lado, não há mais o mais mínimo senso da propriedade vocabular. Nada. Perderam completamente. Quer dizer que as coisas já não são designadas pelo seu nome mais apropriado, mas por algum outro nome parecido. Né? Por exemplo, se um sujeito expressa uma ideia que é diferente da ideia da maioria, dizem que o sujeito é polêmico. Mas se ele fizer com o Mike Tyson jogar uma geladeira na sogra, também dirão que ele é um sujeito polêmico. Então você vê que a palavra polêmico virou, né, uma espécie de coringa. Ela entra no lugar de qualquer outra coisa. Como é possível isso? Hein? Por exemplo, se confunde um sujeito, por exemplo, se chama de polêmico um sujeito que levanta polêmicas e um sujeito a respeito do qual existe uma polêmica. Então se confunde, por exemplo, o sujeito polêmico com o controvertido. Controvertido quer dizer uma pessoa a respeito da qual circulam muitas opiniões divergentes. Né? Eu diria, por exemplo, que o Michael Jackson, ele não é polêmico, ele é controvertido. Porque ninguém o entende, então cada um tem a sua hipótese a respeito do Michael Jackson. Né? Tá certo? Mas você, quando diz que o Michael Jackson é polêmico, eu digo, como? Ele nem participou de polêmica alguma e nem existe uma polêmica específica a respeito dele. Existe uma controvérsia. Não é isso? Então, ansiosamente eu tenho procurado a palavra controvertido no lugar da palavra polêmico e não a encontro. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Uma coisa sempre confundida com a outra. Vamos dizer, a regra máxima da boa escrita, no que diz respeito à seleção de palavras, é você sempre preferir o termo específico em vez do termo genérico. Então,
Agora, quando você não sabe o termo específico, você usa o termo genérico. Né? Como criança. Que eu, né, lembrei para vocês, a minha filha Leila, quando era pequena, todos os vegetais para ela eram batatas. Tá certo? Então, nós quando aprendemos uma língua estrangeira também é a mesma coisa. Tá certo? Nós sabemos apenas uma palavra para designar uma infinidade de coisas diferentes e nós apelamos sempre à mesma palavra. Só que quando você começa a escrever coisas que se destinam a ser lidas por um público, você não tem mais o direito de fazer isso. Você tem que buscar a palavra exata. Ora, quando não há a palavra exata, o que acontece? Você tem a impressão de que você não disse o que você queria dizer. Então, o que você faz? Você enfatiza e aumenta. A sua impressão é correta, quer dizer, você de fato não disse o que queria dizer. Mas você voltar a dizer a mesma coisa com pequenas variações, enfatizando e aumentando, não vai produzir nada, só produz um efeito cômico, né, de diferença entre a importância que você parece estar dando àquele negócio e a importância que a coisa realmente tem. Não é isso? Vamos dizer, esta ênfase deslocada, ela se transformou no Brasil uma verdadeira marca de estilo dos jornalistas profissionais. Não estou falando da juventude que escreve. Outro dia me apareceu o Paulo Henrique Amorim comparando o governo de Honduras ao nazifascismo. Digo, peraí, quantos campos de concentração tem em Honduras? Hein? Quantas pessoas foram fuziladas, né? Ou colocadas em trabalhos forçados por causa de ideias políticas? Nenhuma. Então o que há de comum? Não há absolutamente nada. Há o fato de que o seu Paulo Henrique Amorim, ele quer mostrar que as pessoas são odiosas, mas como ele não tem as palavras para dizer isso, ele apela à primeira figura de linguagem que lhe ocorreu, que é constituída de mero exagero, mero hiperbolismo, tá certo? Histérico, descontrolado. Praticamente todo mundo escreve assim no Brasil hoje. Isso é horrível, 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 horrível. Para quem formou a sua mentalidade lendo grandes escritores e vendo a preocupação que os bons secretários de redação e editores de página tinham com a linguagem 40 anos atrás, isso é uma coisa assim tão deplorável. Eu me lembro quando eu comecei no jornalismo, eu tinha lá um editor-chefe que se chamava Ciro Franklin de Andrade, e o Ciro ficava com um lápis, né, corrigindo as nossas matérias, e quando alguém escrevia alguma absurdidade, ele recortava aquilo e grudava num mural com o nome do autor, para expô-lo à execração pública. Né? Depois de você aparecer no mural umas 3 ou 4 vezes, você começava a prestar atenção no que estava escrevendo. Hoje em dia simplesmente não há mais isso. Se você pega, por exemplo, as pessoas que são os chefes da redação, ou mesmo o ombudsman, quer dizer, o sujeito que é o crítico interno do jornal, só que os caras não sabem escrever. E eles não sabem que não sabem. Eles não têm a menor ideia que não sabem. Por quê? Eles escrevem para outras pessoas que pensam igual a eles. E que aceitam esses códigos. Então, quer dizer, são iletrados escrevendo para iletrados. Ora, se você entende a relação que existe entre consciência moral e inteligência, e a relação que existe entre o hábito corporal e a consciência moral, você entende que num país onde não haja um certo número de pessoas que possam servir de exemplos vivos de alta cultura e seriedade, claro que a moralidade vai cair. É? Por exemplo, eu sei por experiência que o nível de moralidade aqui nos Estados Unidos é infinitamente mais alto do que no Brasil. Isso a gente observa em tudo. O número de americanos bem intencionados é uma coisa incrível. Mesmo os mais burros, mesmo o esquerdista, mesmo o sujeito comunista, tá certo? Ele tem aquela preocupação de fazer a coisa certa. Ele pode estar completamente enganado quanto ao que é certo e errado, mas
esta marca da boa intenção você observa em tudo quanto é lugar. Mas, por outro lado, você observa certos exemplos públicos que não tem similar no Brasil. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando o Ronald Reagan levou um tiro, e qual foi a primeira atitude dele? Botaram ele na maca, levaram para o hospital, e estava um enfermeiro lá, a enfermeira deu a mão para ele, né, para dar um apoio, e ele vira para ela e pergunta assim: a Nancy sabe de nós? Quer dizer, o senhor está ali morrendo, ele faz uma piada? Hã? E o que é isto? Hã? Isto aqui você via exemplos disso no resto do mundo e em outras épocas. Por exemplo, o rei Luís XV, ele levou uma facada, um sujeito o esfaqueou, e ele muito polidamente informou seus assessores: aquele cavalheiro acaba de me esfaquear. Assim. Entendeu? Esses exemplos de autodomínio, contrastem isso com o nosso presidente chorando de autopiedade porque ele foi um menino pobre no Nordeste. E vocês vão ver a diferença abissal, né, de duas culturas. E vocês vão entender também por que o Brasil, mesmo que o Brasil se torne o país mais rico do mundo, ele não será uma potência dominante jamais. Porque tem a mentalidade do lumpen proletário. É claro que a mentalidade do bebê chorão já entrou aqui. Tem sempre, quer dizer, nos anos 60 teve um jornalista brasileiro chamado Emil Fará que escreveu um livro chamado O País dos Coitadinhos, era o Brasil, né? Então eu digo, aqui os Estados Unidos estão aprendendo rapidamente a virar o país dos coitadinhos. Quer dizer, isso que eu estou falando é uma coisa que está declinando aqui, que se eles não tomarem cuidado, vai virar o país dos coitadinhos mesmo. Né? Então, aí nós temos o nosso presidente, que jamais foi um menino pobre, né, o presidente americano, jamais foi um menino pobre, e que tem que ser tratado como se fosse um menino pobre, que tem o direito de ser presidente porque, né, baseado no princípio do dama por um dia. Tá certo? Isso é uma coisa extremamente grave, mas está acontecendo aqui. Mas, quem é que tem que dar o exemplo para a sociedade? Não são os políticos, em primeiro lugar. Não? É claro que o exemplo tem que vir da intelectualidade. São os verdadeiros formadores de opinião. Não formadores de opinião imediata, que são jornalistas, radialistas, etc. Mas o formador de opinião a longo prazo. Os camaradas que ocupam os postos numa redação de jornal hoje, eles foram formados por professores universitários. De maneira que eles são o reflexo da educação universitária que eles receberam. Não é isso? Então, no Brasil você observa essa mistura, essa coexistência, né, de populismo e de rigidez hierárquica. Né? E as pessoas passam de uma coisa a outra com a maior facilidade. Quer dizer que o mesmo sujeito que é totalmente descontrolado, totalmente brega, como se diz, de repente ele começa a fingir que ele é uma pessoa muitíssimo educada, tá certo? E que ele não tolera, por exemplo, um palavrão ou uma piada suja. Quer dizer, e tudo isso é tão feio, tão feio, tão feio. Agora, pensem o efeito que isso pode ter sobre as suas almas. Por exemplo, outro hábito que se tornou disseminado no Brasil nos últimos 20 anos é o da indignação fingida. Quer dizer, o sujeito, para mostrar como ele é bom e maravilhoso, ele tem que encontrar outro que pareça pior do que ele, e ele tem que se mostrar indignado, chocado com a má qualidade do outro. Então isso quer dizer que a expressão de indignação ela tem que ser enfatizada artificialmente. Quer dizer, você tem que se mostrar muito mais indignado do que você realmente está.
Só que se você começa a fazer isso, você começa a representar a indignação, você acaba ficando indignado mesmo. E os seus sentimentos ficam desproporcionais à realidade. Eu, esta semana, observei entre alunos do meu curso uma polêmica a respeito de uma pequena quantia em dinheiro. E vi que aquilo foi num crescendo de indignação mútua, que, sinceramente, eu digo, me envergonhou. Se você se habitua, vamos dizer, a esse negócio de você enfatizar a sua indignação, você acaba ficando indignado por causa de picuinhas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não estou aqui, meu objetivo ao dar esse exemplo não é mostrar para vocês como eu sou bonito e gostoso, não é. Mas é apenas para dizer que, olha, o que eu estou ensinando eu faço. E isso tem que ser rigidamente assim, quer dizer, você tem que ser aquilo que você fala. Eu não sou um portador de todas as virtudes, mas algumas eu tenho porque eu decidi que eu vou ter e não vou viver sem elas. E este autocontrole na indignação é uma coisa fundamental. Eu falei, jamais direi de um outro o que eu não diria de mim mesmo se eu fizesse a mesma coisa. Isso eu decidi há mais de 30 anos e isso aí eu cumpro. Outro dia veio um sujeito aqui dizendo que precisava de $3.000 emprestado. Eu não tinha os $3.000. Eu empenhei o meu carro para emprestar os $3.000 para o cara. E o sujeito não me pagou. Pergunta para quem vive aqui se eu fiquei bravo com ele. Nem um minuto. Eu já me tornei incapaz de ficar bravo por nenhum prejuízo pessoal que as pessoas me causem. Eu não nasci assim. Se ele fizesse isso comigo aos 20 anos, provavelmente eu faria um discurso, e falaria da ética. Então, um discurso ético, tá certo? Mas depois eu aprendi que isso é palhaçada. Tá certo? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer tipo de expressão de indignação por pequena coisa está proibida neste curso. Se vocês quiserem fazer isso, façam longe dos meus belos olhos. Porque numa coisa dessa, não interessa quem tem razão. Querer ter razão aí já é errado. Quando Goethe disse, antes a injustiça do que a desordem, foi exatamente isso que ele quer dizer. Se você não é capaz de sofrer pequenas injustiças com elegância, você não é um cidadão preparado para a vida em sociedade. Pequenas e até grandes injustiças. Eu só fico indignado quando aquilo que o sujeito fez contra mim, ele está fazendo ao mesmo tempo contra Deus ou contra valores altíssimos. Mas, olha, não foi Deus quem emprestou $3.000 para o cara. Fui eu. Apenas eu. Então isso quer dizer que o sujeito fez uma infração apenas contra mim. Não ofendeu nenhum valor sublime. Então, se nós pudermos modular a nossa indignação conforme a altitude dos valores em jogo, o que nós teremos feito em nosso próprio benefício? Em primeiro lugar, você vai afinar a sua consciência de valores, que é uma coisa absolutamente fundamental, até para você ler um poema e saber apreciá-lo. Se a sua máquina perceptiva não está afinada para perceber diferentes escalas de valores, meu filho, você jamais vai perceber a diferença entre Paulo Coelho e Camões. Então isso quer dizer que a indignação por pequenas coisas danifica não só a sua moralidade, a sua personalidade, não somente a torna feia, mas danifica a sua inteligência. Então,
como nos últimos 20 ou 30 anos, houve no Brasil uma espécie de culto à indignação, de modo que a indignação se tornou, vamos dizer, o exemplo do sentimento mais alto que as pessoas têm. Quer dizer, qualquer mafioso ou gangster, se ele aparece indignado com alguma coisa, parece que ele é uma grande pessoa. E, estudando essas coisas da educação no século IX, nós vemos que o dano que esse tipo de hábito pode fazer a uma inteligência humana é irreparável, irreparável. Então, é preciso, não sei se vocês repararam, alguns aqui talvez ouçam o meu programa Troll Speak, e lá tem muitos palavrões. Não sei se vocês repararam que cada vez que eu digo um palavrão, esse palavrão tem uma subcorrente irônica, humorística. E que naquele momento, ao proferi-lo, como que me transformo num outro personagem, do qual eu mesmo estou rindo. Esse personagem é, evidentemente, o Alborguete. Então, naquele momento, para aqueles fins, eu me transformo em um Alborguete, consciente do elemento cômico que a coisa tem. Se não, meus filhos, eu jamais diria um palavrão. Por quê? Se eu disser, o palavrão brotou do meu coração espontaneamente, irrefreavelmente, então eu tenho que ser internado, então eu estou louco, pô. Está entendendo? Por quê? Gente, eu sou um escritor profissional, e um conferencista, um orador profissional. Eu tenho que ter um controle da minha linguagem, eu tenho que dizer o que eu quero, e não o que um estado orgânico passageiro ditou para mim. Então, é evidente que para o ouvinte tosco, despreparado, essa diferença escapa. Mas alguns percebem. Quantos alunos já não me escreveram e falaram, puxa vida, mas esses palavrões são de uma exatidão extraordinária. Eu falo, sim, foi calculado para isso. O uso deles é no momento certo, para a finalidade certa, para criar um certo efeito. E está lá, estão cumprindo o seu papel. Então, isso quer dizer que, quando eu falo, vamos dizer, do autocontrole, eu não estou falando dessa camisa de força burguesa. Eu jamais aceitaria isto. Eu não faço questão de parecer uma pessoa educada pelos padrões de hoje. Mas algum padrão ideal eu tenho em vista. Então, longínquamente, é esse padrão do ensino medieval. Longínquamente, quer dizer, eu só não pretendo ser uma cópia dele. No máximo, eu sou uma caricatura remota. Então, mas nós podemos continuar tendo este padrão como nosso ideal. Cada um de vocês deve ter isso. Tá certo? Então, pensem, por exemplo, a voz com que vocês falam. O que a sua voz transmite? Eu sei que a maior parte das pessoas hoje, quando elas falam, o que elas transmitem é somente insegurança. Como se estivessem todos aterrorizados e em dúvida o tempo todo. Digo, mas se esse é o tom da sua voz, o que você tem o direito de exprimir com esse tom? Somente a sua dúvida, a sua perplexidade. E não pretensas certezas nas quais você não acredita de maneira alguma. Não existe nada mais deprimente do que uma pseudo-certeza enfaticamente repetida ou gritada para disfarçar a incerteza do seu coração. Então, esta aqui é uma norma. Quando você não sabe, quando você está incerto, veja se você está inseguro. Repare, essa insegurança pode ser preciosa. Por quê? Porque ela expressa a verdadeira experiência que você está tendo do assunto. É o que você realmente sente. Então, se você está incerto, é porque você não sabe. E se você não sabe, o que você tem que dizer? As duas palavrinhas mágicas. Não sei.
Qual é o problema de dizer não sei? Só dizendo não sei muitas vezes é que um dia você vai poder dizer sei. Né? E dizer, isto não é uma opinião minha, eu estou dizendo porque eu sei. Então, você vai aprender a distinguir a certeza da incerteza. Essa é outra coisa que também eu vejo que está totalmente ausente da cultura brasileira. As pessoas não sabem perceber quando elas têm certeza e quando estão incertas. Porque, em geral, elas proclamam certezas absolutas, mesmo no instante em que elas dizem que não há certezas absolutas. Tudo isso para quê? Para fingir uma segurança. E por que fingir segurança? Porque o brasileiro é hoje talvez o povo mais inseguro do mundo. Ele é inseguro por quê? Por um lado, ele sabe que ele pode na rua ser atingido por uma bala perdida. Mas que, por outro lado, ninguém na sociedade admite que está numa situação apocalíptica. Há por toda parte um fingimento de normalidade. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, quando chegou assim, 10 mil pessoas morreram no Iraque, já era um escândalo público. Dizer, 10 mil pessoas é muita gente. E no Brasil morre 50 mil por ano, mas não se pode dizer que o país, vamos dizer, está inseguro. Então existe essa afetação de segurança pública, contrastada com a insegurança individual, produz uma situação, uma tensão interna insuportável. As pessoas tentam sair dessa tensão proclamando certezas que não têm. E enfatizando essas pseudo-certezas com palavras cada vez mais veementes, com vista a criar uma segunda realidade feita somente de palavras. Então, se existe o princípio da propriedade vocabular, existe também o princípio da propriedade da ênfase. Então, um dia minha filha Inês estava aqui, a gente estava pregando os pregos com a pregadeira, né, hidráulica americana, né, que é uma máquina do poder extraordinário. E ela inadvertidamente acertou um prego no meu dedo. Né. Daí ela viu o sangue sair e ela começou a chorar. Né. E estava chorando demais. Daí eu falei, minha filha, se você chora assim porque você pregou um prego no meu dedo, quanto você vai chorar quando eu morrer? Você não vai conseguir chorar mais do que isto. É claro que ela parou de chorar. Então, isso é o que você tem que pensar também. A sua expressão emotiva ela tem que ser proporcional à verdadeira emoção, a não ser que você pretenda dar um efeito irônico e cômico, fingindo uma emoção a mais justamente para mostrar quanto aquilo é ridículo. Tudo isso que eu estou falando, eu não estou dando aqui um manual de boas maneiras. Eu estou dizendo essas coisas porque elas são fundamentais para ajustar a sua percepção à realidade das coisas. E a percepção ajustada à realidade das coisas é a base da inteligência filosófica. Está entendendo? Foi porque as pessoas foram treinadas nessas coisas durante 2 ou 3 séculos que depois, quando chega no século XII e XIII, aparece aqueles camaradas capazes de perceber distinções finíssimas, distinções lógicas que normalmente ninguém perceberia, e que você via ali em Santo Tomás de Aquino, em Duns Scott, tá certo? E nos escolásticos, até muito tempo depois, né? Soares, já 3 séculos depois, ainda tem essa percepção. Né? Quando você vê alguns escolásticos até do século XX, André Marc, nós temos um aluno chamado André Marc, mas não é ele, é um filósofo, grande filósofo escolástico do século XX chamado André Marc. Isso não veio do puro cultivo da inteligência raciocinante, isto veio do coração das pessoas, veio da sua realidade.
Então, amigos, quem gostou do vídeo, vou pedir para deixar seu like, curtir, comentar e compartilhar, para dar uma força aí pro nosso canal. Quem puder apoiar financeiramente também será bem-vindo. Agora a gente está aí de novo com a monetização no YouTube, então eu conto com vocês. Forte abraço. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha.